O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, ficarão divididas. 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia que nós celebramos o Dia dos Pais, a vocação à família, a vocação ao matrimônio, podemos responder 2 perguntas importantes para nós nesse dia. Qual o plano de Deus para a nossa família? E qual é o projeto de família que Deus deixou para nós? Qual é o plano de Deus para a nossa família? O projeto de família que Deus deixou para nós. Primeiro vamos buscar responder essa pergunta meditando a palavra de Deus. A primeira leitura, a segunda leitura, depois, por final, vamos estar no Evangelho. A começar a primeira leitura, nós temos aqui o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, que é um profeta da esperança. Um profeta da esperança. Embora ele profetize, aqui nesse capítulo 38 de Jeremias, ele está profetizando a destruição de Jerusalém. Mas por que ele profetiza a destruição de Jerusalém? Porque o rei está afastando os mandamentos de Deus e também, consequentemente, afastando os mandamentos de Deus, também ele está levando todo um povo a se afastar dos mandamentos de Deus. Então, ao falar de Jerusalém, ao falar da destruição de Jerusalém, ele está indicando um caminho de mudança. É possível não acontecer. É possível não acontecer aquela destruição se o rei de Judá escutasse a voz do Senhor e voltasse ao seu caminho. E o profeta, nós olhamos na leitura, que ele não tem medo. Ele sabe da sua missão, sabe que a sua missão é exigente. Por isso, ele é até preso, colocado numa cisterna lá no fundo, onde tem muita lama, e fica lá. Ele sabe que diante da corte, dos chefes da corte, ele será odiado. E até o povo também vai desconfiar dele. Mas o profeta, ele tem um compromisso com o Senhor, um compromisso com a verdade, um compromisso com a palavra do Senhor. Por isso, ele decidiu abraçar com radicalidade a sua missão. Com radicalidade a sua missão. Ele sabe que essa missão pode levar ele à morte, mas ele não mede as consequências. Ele vai. O profeta sabe que Deus
não aprova o mais ou menos, o morno, mas aquele que é decidido. Nós temos a profecia lá de Apocalipse 3, versículo 16, que diz assim: você não é frio nem quente, és morno. O Senhor disse: o morno eu vou vomitar. O que significa o frio e o quente? O frio e o quente é um sinal de decisão, de firmeza. O morno é um sinal de Maria Mole. Sabe o que é Maria Mole? Né? Fica para lá e para cá. Tem aqueles bonequinhos que jogam para um lado, jogam para o outro. Né? Fica só indo para um lado, indo para o outro. Vai de acordo com as circunstâncias, com os favores, né? Com os benefícios. Vai de acordo com o vento. Estou aqui lutando contra o vento vai para cá, joga para lá, vai para cá, vai para lá, e a minha mão vai para cá, vai para lá. Então, tem gente que é assim, igual essa folhinha, vai de acordo com o vento, né? Ou seja, não tem firmeza, não tem decisão, ou se é frio ou é quente, decidido. O seguimento de Jesus é assim, é exigente, é radical mesmo, é exigente, é radical. Vai ter dificuldades, mas traz vida, traz esperança, traz salvação, traz vida eterna. Então eu usei aqui a palavra mas, né? O seguimento de Jesus é exigente, é radical, mas traz vida, traz esperança, traz coisa boa. Às vezes as pessoas usam essa palavra aqui, no português, com sinônimo de oposição àquilo que é bom. Não pode ver uma coisa boa que tem que falar um mais para ficar pior. Às vezes é assim. Então, às vezes, fazendo um parênteses aqui, as pessoas no Brasil parecem que são vocacionadas ao negativismo. Não pode acontecer uma coisa boa, porque vai piorar. Imagina, né? Olha, eu venho de um país... estou num país, Moçambique, lá na África, que já tem 2 anos e meio, e você sabe das condições da África, né, que não são muito boas, questão econômica, questão de saneamento básico, questão de saúde, né? Com certeza, vocês devem ter ouvido falar que o continente africano ia ser dizimado nesse período de pandemia de coronavírus. Nossa, ali ia acabar com todo mundo. Pelo contrário, não houve isso. Os profetas do negativismo falaram que a África ia ser dizimada no coronavírus. Tem gente mais saudável do que nós lá, viu? Venceram. Sem saneamento básico, sem colocar máscara, sem lavagem da mão, porque não tinha local, não tinha nem água para lavar a mão. Álcool gel, pior ainda. Mas um povo de fé, um povo de alegria. Eu tive povoados lá, né? É claro, teve pandemia lá também, claro, teve fechamento de igreja, fazer um parênteses aqui, senão pensar que não teve nada. Teve algo nas cidades centrais, né? Cidades, né? Digamos assim, nas capitais, em algumas cidades. Mas nos povoados distantes, nada. Não teve nada. Pelo contrário, estavam até mais saudáveis do que nós. Um povo que vive da agricultura, que planta, portanto, planta e também come daquilo que planta. Quem não semeia, também não vai colher. Então, vive da agricultura. É uma região muito promissora. Eu estou numa região mais rural. Então, um povo, né, que viveu e lutou e vive pela graça de Deus. E os profetas do negativismo falaram absurdos sobre o continente africano. Claro, teve pessoas infectadas, teve mortas, mas não foi milhões de milhões, milhares de milhares. Mas cuidado, não.
E eu tomei muito cuidado para não fazer terrorismo na cabeça do povo, porque é um povo de fé. De não ficar no negativismo, naquilo que vai piorar. Não, meus irmãos, não sejamos profetas do negativismo, mas da esperança. Reconheçamos o bem, as coisas boas, e o quanto elas podem melhorar. Sejamos profetas da esperança, façamos a diferença diante daqueles que torcem, talvez até pelo pior. Às vezes a nossa cabeça também, às vezes, foi muito formada pelo negativismo, né? Às vezes eu luto contra isso também. Em nossas famílias devemos torcer para motivar o melhor. As pessoas crescem a partir do positivo, não a partir do negativo. Elas desenvolvem na vida. A segunda leitura nos fala uma coisa muito bonita para nós, para nossas famílias. De homens e mulheres de fé, de esperança, homens e mulheres virtuosos, pais da fé. Nós estamos no capítulo 12. Mas você vai perguntar para mim aqui, mas onde está, padre, que está falando de homens e mulheres de fé? Aqui está falando o seguinte, Hebreus capítulo 12, depois do capítulo 11, vem o capítulo 12. Capítulo 11, nós ouvimos no domingo passado. É ou não é? Quem foi à missa domingo passado, deve estar lembrado, né? Capítulo 11, falamos dos homens e mulheres de fé. E o capítulo 12 vai dizer assim: irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas. Olha que bonito essa expressão aqui, né? Rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas. Quem são essas testemunhas? É o que diz no capítulo 11. A fé das várias testemunhas na Bíblia, dos antepassados. Fala da fé de Noé, de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de Rebeca, de José, de Moisés, de Séfora, esposa de Moisés, de Josué, de Gedeão, de Débora, de Sansão, de Judite, de Ruth, de Davi. Podemos dizer até chegar Maria e José. Olha que bonito, rodeados por tamanha multidão de testemunhas. Uma multidão de testemunhas de fé. Hoje nós temos as testemunhas de fé do tempo de hoje. Olha que bonito esse casal aqui, né? 59 anos, testemunha de fé. Rodeados por tão grandes testemunhas, nós temos, né, sinais. Nós temos uma direção, não estamos perdidos. Tem testemunhas de fé, tem holofote, tem luz. Tem como nós seguimos, temos uma vida transformada em Deus. Nós temos testemunhas, temos exemplos. Testemunhas são exemplos para seguir, exemplos fortes. E o povo de Deus colocava isso muito bem colocado e memorizado. Tem que memorizar, fazer memória desses homens de fé, porque fazendo memória, eles não perdiam a direção. Pois nós estamos vendo um povo sem memória. Não lê a palavra de Deus, não lê a Bíblia, não faz memória das coisas boas, só fica no negativismo. Aí realmente, quando se profetiza muito negativo, o negativo vai piorar mesmo. Mas piora primeiramente na cabeça. Depois vai ficando mal, vai ficando depressivo. Aí depois tem que tomar remédio. Aí depois o remédio vai complicando o coração, vai dando o quê? Um problema de infarto. Aí morre no negativo. Para que isso? Não precisa disso. Homens e mulheres de fé na Bíblia, nunca vi eles falando coisas negativas, eles só falavam o que o Senhor fez na vida deles. E a palavra de Deus vai nos levando isso. O que Deus fez, libertou do Egito, da opressão. Vai falar desses momentos de graça, para que aquela nova geração que viria após eles não perdesse a direção. Então diz assim, na palavra de Deus, a carta aos Hebreus: rodeados por tão grande número de testemunhas, deixemos de lado, olha que bonito, deixemos de lado o que nos pesa. Deixemos de lado o que nos pesa.
Deixemos de lado o negativismo, deixemos de lado o pessimismo, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e também o pecado. Deixemos de lado o negativismo, né, o pessimismo e também o pecado. O pecado também nos atrapalha. Não fiquemos no pecado, cobiçando o pecado, vivendo o pecado. Não, deixemos, nós temos como deixar olhando para Cristo Jesus, que se fez pecado por nós, de confessar os nossos pecados, libertar daquilo que nos atrapalha. Hoje nós temos um caminho de libertação, temos a confissão, o sacramento da confissão. Bobo de você, se você continuar com esse negócio aí pesado e ficar se atrapalhando, se você tem como curar. É como o doente que tem a condição de ir no médico, mas não vai. Quer morrer na doença? Não. O doente sempre quer cura. Assim também a doença da alma, que é o pecado. Tira isso da vida. Somente vá ao médico, o médico espiritual da alma é o sacerdote. Ele que vai, num gesto, num simples gesto, realizar a cura da sua alma. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixemos de lado o que nos atrapalha, o pecado que nos envolve. E continua assim a palavra: empenhemos com perseverança num combate que nos é proposto. Combater, não parar até o fim. Nada de desânimo. Combatemos com perseverança no combate que nos é... Empenhemos com perseverança no combate que nos é proposto. Com perseverança, a virtude da perseverança. Com os olhos... Combatemos com perseverança... Empenhemos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus. Jesus é o centro de tudo, é o centro da nossa família. Olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, aquele que começa, nele que começa, inicia a nossa fé, no batismo recebemos a vida nova em Cristo, aquele também que vai nos levar até o fim, a vida eterna, ao céu, aquele que é o princípio e o fim da nossa fé. Pensai naquele que suportou tudo por amor de vós, Jesus Cristo nosso Senhor, que aguentou tudo na cruz por amor. Não tiremos os olhos dele, para que você não caia no desânimo, diz a palavra de Deus aqui. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Em Jesus Cristo e com Ele, nós não desanimamos, nós nos fortalecemos. Então a mensagem da palavra de Deus para você, pai, no dia de hoje, é que você seja um pai da fé. Um pai da fé. Um pai da fé para o seu filho, um homem da fé, um homem da esperança. A sua maior herança que você, pai, mas que você, mãe, também pode deixar para os seus filhos é a fé. Esta fé em Jesus Cristo que nem a traça, nem um ferro, né, acaba, destrói. A fé em Jesus Cristo é o seu maior tesouro. Esta fé que vai passando de geração em geração é a maior riqueza, vale muito, vale o céu, vale a vida eterna, a felicidade eterna. Fale sempre das coisas de Deus para os seus filhos, fale sempre do céu, da palavra de Deus, que a vida nessa terra vai passar rápido, e o que é que fica, o que permanece? A palavra de Deus. Tudo vai passar nesse mundo, mas o que vai permanecer? A minha palavra, a palavra de Deus, permanece para sempre, e é nela que nós devemos colocar a nossa vida, fundamentar a nossa vida, porque ela nos conduz à vida, ela nos conduz ao céu. O Evangelho de hoje, Lucas, nos fala de algo que nos causa um impacto, nos inquieta, talvez também nos escandaliza. Talvez podemos nos perguntar aqui, como é que esse Evangelho vai cair justamente num dia que celebramos a vocação da família, a vocação dos pais. O Evangelho fala de divisão, pai contra filho, filho contra pai, filho contra mãe, mãe contra filho. Mas como é que pode ser? A providência de Deus também, no Evangelho de hoje.
O que Jesus quer dizer para nós, para as nossas famílias com este evangelho? Primeiro, Jesus quer dizer para nós que o seu projeto de salvação, que inclui a família, que é célula da sociedade, e o seu projeto de salvação, o projeto de Jesus de salvação, que inclui a família, é exigente, é radical. Não é para muitos, não. É para poucos. E poucos vão se salvar. Talvez algum de nossa família não se salve. É uma realidade também. Devemos também trazer nossa consciência. Lembremos que Jesus começou com 12 apóstolos. E mesmo assim, não foi fácil começar com os 12. Chamou os 12 para conviver com eles, para estar com ele, para aprender dele, como ser uma família de Deus, como viver uma fé com mais radicalidade e amar até o fim como ele amou. Não chamou você a viver uma família cristã mais ou menos. Ele foi muito claro com os discípulos. O Filho do Homem, ele vai sofrer muito, ele vai passar por situações difíceis, vai ser condenado, vai ser julgado e vai morrer. E alguns não aceitavam isso. Mas ele também vai ressuscitar ao terceiro dia. Então ele disse bem claro para nós que a vida cristã e a família cristã não é chamada a viver no mais ou menos, mas sempre no mais para Deus, mais para Deus acima de tudo, e Deus cada vez mais acima e acima de todas as coisas. Deus quis que você nascesse numa família, e numa família que fosse uma família cristã, não uma família pagã. Você é uma realidade, claro, humana, biológica, mas sobretudo uma realidade espiritual, sobrenatural, divina. Estamos aqui na Santíssima Trindade, né? A família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus quis habitar em nós pela graça do batismo. Olha que bonito quando a família leva os filhos para ser batizados, para que possam receber essa preciosidade de vida de família que é Deus. E é uma preciosidade realmente em nossa família, que começa daquilo que nós somos, uma família humana. Primeiramente, uma família humana. Que coisa é uma família humana? É justamente diferente dos animais. Sabe que os animais não têm família, né? Ué, claro, acho que vocês entendem disso, né? O animal não tem família. Não há um vínculo de sangue entre os animais. Muito menos um vínculo espiritual. Tudo bem, a cachorra pode ter os seus cachorrinhos e tudo mais, mas com o tempo, depois ele segue seu caminho, ela segue seu caminho e pronto, não tem que vínculo, né? Oi pai, oi mãe, viajou o filho, volta, vamos lá ver como é que está a família. Não, eles não têm isso, acabou. Não tem vínculo humano. Hoje nós estamos numa geração que fica reproduzindo como que querem que os animais tenham um vínculo humano, mas não existe, não existe. Vínculo humano é só nós. Aquilo que é humano é só nós. Isso é coisa preciosa do humano que Deus colocou em nós. Você. Então nós temos um vínculo humano maravilhoso, que só é do humano que Deus colocou em nós, para refletir a sua imagem e semelhança. Somente ao homem Deus falou, você é minha imagem e semelhança. Não falou para um animal, para um cachorro, para uma vaca, você é imagem e semelhança. Não falou para uma flor, a mais bonita que for na face da terra, você é minha imagem e semelhança. Não, ele falou para você, ser humano, você é minha imagem e semelhança. Você tem uma vida divina, de Deus. Isso não é para qualquer um, é só para os filhos de Deus, viu? Então você é maior do que qualquer beleza que você vê nesta natureza. Qualquer animal mais belo, passarinho mais belo que você vê, nossa, que bonito, olha que lua bonita, mas você é mais bonito que essa lua. Muito mais. Já reparou isso já? Se não reparou, olha para o espelho. Você vai dizer, obrigado, Senhor, porque eu sou filho de Deus. Mais bonito que essa face dessa terra. E nós devemos assumir isso. Somos gerados por Deus, em Deus, para ser de Deus, para um dia voltar para Ele, para ter o céu. Olha que graça.
Há uma diferença fundamental na nossa família, na gênese da nossa família humana. Nós temos uma vida espiritual, uma vida sobrenatural, uma vida para alcançar o céu. Devemos sim viver esta vida nossa terrena, mas esta vida terrena é um momento propício para crescermos na amizade com Deus. A vida terrena é um momento propício de crescermos na amizade com Deus, no crescimento das virtudes e nos relacionamentos nossos virtuosos, viver uma vida de santificação até chegar ao céu. Esse casal que está aqui conosco, 59 anos, né, de casado, viver uma vida virtuosa, porque somente a virtude fizeram com que eles permanecessem fiéis até o fim, até hoje, perseverando. E aí vem uma primeira virtude, estou dizendo, a virtude da perseverança, a virtude da esperança, a virtude da paciência, a virtude do amor um para o outro, que fez permanecer, que fez lutar com situações difíceis. Como eu disse, muita água foi por baixo dessa ponte, mas eles permaneceram. Perseverança, que luta, que graça, que bênção. E essas virtudes que fizeram com que eles se santificassem, santificando um ao outro. E isso é possível. O mundo negativista vai dizer, não, isso não é possível. É mais claro o divórcio, é mais clara a separação. Não, não tem jeito. Tem jeito sim. Tem sinais, tem luzes. Tem aqueles que permaneceram. São homens e pais da fé. Que bonito isso. Nós vemos isso. Adão e Eva receberam esse projeto divino de salvação, homens e mulheres de Deus. Só que aconteceu que eles se afastaram de Deus, não escutaram a voz de Deus, aí veio o pecado no mundo. A distância de Deus faz com que a gente erre o caminho, daí vem o sofrimento humano, aí vem todas as situações, porque vamos distanciando de Deus. Nós temos essa marca em nossa história por causa de Adão e Eva, que se distanciaram de Deus. Então, não se distanciem de Deus. Se nos distanciamos de Deus, não escutamos a voz da sua palavra, aí vem as coisas ruins, e vai aumentando em nossa vida. Mas se nos chegamos perto do Senhor, nós vamos ver que a nossa vida vai melhorando, e sempre por mais e por melhor. E Deus não abandonou os seus filhos, como diz na palavra de Deus em João 3,16. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Em Jesus nós somos recriados. Foi recriado aquele vínculo espiritual que Adão e Eva tinham perdido com Deus, em Jesus foi recriado. E aí nós entendemos, então, o evangelho de hoje, quando Jesus fala aqui da divisão na família. Haverá aqueles que na família de sangue, que vão aceitar ser de Jesus, que vão pertencer a Jesus, que na sua vida biológica humana vão ver as virtudes, vão ser sinais de Jesus. Mas tem aqueles que não vão aceitar Jesus. Não vão aceitar pertencer a uma família divina, embora tenham sinais, porque estão na cabeça negativa. Tem testemunhas, mas não devemos desanimar não, porque o Senhor fala que não desanimemos, lutemos até o fim, porque o plano de Deus não é dividir. O plano de Deus, o plano que o Senhor tem para nós, é um plano de união, que pelo seu sangue fomos lavados, e aí será o sinal da nossa salvação, a nossa decisão de sermos um sinal concreto de salvação para nossas famílias em Cristo Jesus. Os apóstolos, eles deram essa resposta, eles provaram na sua vida que o vínculo com Jesus, espiritual com Jesus, foi tão forte que arrastou muitos para Cristo, embora tiveram que entregar a própria vida. Filipenses 1, 21, 23, Paulo vai dizer, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não tiveram medo de perder a própria vida. Eles tinham um anseio de espalhar esse fogo do amor de Cristo, de incendiar a todos com o amor de Cristo. É assim que os pais e mães que estão aqui presentes devem ser, homens e pais de fé, de tal forma que tenham esse anseio de incendiar o coração dos seus filhos e filhas com o fogo do amor de Cristo, da caridade de Cristo.
E Jesus, por esse fogo de amor, Ele não vai permitir que as portas se fechem para que esses filhos entrem no céu. Se você pedir e pedir e pedir, bater, a porta se abrirá. Por isso devemos pedir a Jesus isso. Jesus, não permita que eu parta desta vida. Você, Pai, talvez você podia fazer essa oração no dia de hoje dessa forma aqui. Senhor, não permita que eu parta desta vida sem ver o coração dos meus filhos, da minha família, incendiados pelo fogo do amor de Cristo. E enquanto isso não acontecer, Senhor, que eu não feche os olhos nesta vida sem ver a Tua palavra realizando na minha família. E quando isso acontecer, que você possa rezar no final da sua vida a oração de Simeão. Simeão, que no templo contemplou Maria e José entregando o filho Jesus e contemplou a salvação em Jesus Cristo e diz: agora pode deixar teu servo ir em paz, pois meus olhos contemplaram, viram a salvação do nosso Deus. Que essa possa ser a nossa oração final da nossa vida, vendo filhos e filhas incendiados pelo amor de Cristo. Agora, Senhor, pode deixar o servo ir em paz. Podemos fechar os olhos e ir em paz, porque meus olhos contemplaram a salvação do nosso Deus na minha família. Feche um pouquinho os seus olhos e peça, Senhor, esta graça. Senhor, eu te peço pela minha família. Senhor, não deixe que eu parta desta vida sem ver os corações incendiados pelo seu amor, pela sua misericórdia. Senhor, restaura a minha família, a minha casa. Use agora da sua autoridade como pai da sua família e diga para o Senhor, na sua autoridade paterna, divina que o Senhor deu: Senhor, liberta a minha família, restaura a minha família. Mas você também, mãe, na sua autoridade espiritual, também consagra os seus filhos ao Senhor e diz: Senhor, restaura a minha família e liberta a minha família. Restaura meu casamento, ou qual é a situação que está difícil no casamento. Senhor, conceda a minha graça de eu ser aquele que possa incendiar os meus com o fogo do amor de Cristo, com a palavra de Cristo. Mesmo vendo que as situações não estão boas, mas eu creio, Jesus, que com a Tua palavra tudo pode melhorar, porque Tu és a nossa vida, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa força, Tu és o nosso auxílio, Senhor. E é o Senhor que sustenta a nossa vida, é o Senhor que sustenta a minha vida. Tu és o nosso socorro, o nosso auxílio. Como nós rezamos hoje no Salmo: socorrei, meu Senhor, vinde logo meu auxílio. E o salmista diz: esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu o meu clamor. O Senhor ouve o seu clamor, ouve, está próximo. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela grandeza do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és Pai, o Pai que nunca abandona os filhos, que está sempre com eles. Mesmo que eles se distanciam de vós, o Senhor nunca deixa de amar, ama até o fim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai de amor e de misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria,